Júlio César, da Associação dos Diabetes de Ourinhos, estamos aqui recepcionando o nobre deputado federal Nilton Tato. Estamos aqui na Câmara Municipal de Ourinhos. Gostaria que o senhor falasse ao nosso público da tua visita aqui em Ourinhos, por favor. Não, primeiro é um prazer de estar falando com vocês da Associação dos Diabéticos. Eu estou aqui em Ourinhos, na verdade, já num périplo passando por várias cidades, depois de mais de um ano, né, sem circular no interior do estado de São Paulo. Então, depois de vacinado, com todos os cuidados, né? Mas aqui para poder, eu sempre, durante o meu mandato, estou no segundo mandato, eu sempre faço questão de circular pelo interior de São Paulo. Eu tenho trabalhado muito a agenda do meio ambiente, da agricultura familiar, e aí é importante a gente circular pelo interior de São Paulo. E estou impressionado com o impacto, eu diria, das mudanças climáticas, da crise climática que a gente vem, da seca prolongada. Eu estou já pelo menos mais de um mês circulando em várias regiões do estado de São Paulo e vi muitas queimadas em todo lugar que eu andei, né, um problema sério já com água, com essa crise hídrica que a gente está vivendo, né, e aí, evidentemente, a situação de quem produz alimento nesse país, eu estou falando dos pequenos agricultores, dos assentados da reforma agrária, sem nenhuma política de apoio, mas quem está acompanhando a gente sabe das consequências da falta desse apoio para a agricultura familiar. O Brasil batendo o recorde de produção de agricultura, mas nós estamos hoje com 20 milhões de pessoas passando fome. E o preço dos alimentos, se a gente for comparar aqui nos últimos 12 meses, você tem itens que chegaram a subir 50%, 60%, 70%, 80%. Então é um pouco isso que a gente vem aqui também em Ourinhos, agora numa atividade aqui na Câmara Municipal, para a gente conversar sobre a situação política, econômica e social que o país está metido, entender um pouco também de como é que está a situação aqui em Ourinhos, e isso é alimento do ponto de vista para a atuação da gente no parlamento. Eu sou vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar aqui em Ourinhos. Faço parte, sou do Conselho de Saúde também, e aqui eu achei um absurdo o governo federal extinguir aquele Conselho de Alimentação que tinha um planejamento para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a extinção desse Conselho de Alimentação. É importante para quem está acompanhando e ouvindo agora que esse Conselho de Alimentação, ele é fruto de uma mobilização muito bonita que já teve no Brasil, que foi toda a campanha contra a fome, né, do Fome Zero, que depois resultou no Fome Zero, né. Lembro que eu participei, conheci, trabalhei junto da construção daquela campanha na época, coordenada pelo Betinho, que envolveu todas as igrejas, enfim, toda a sociedade, virou política pública. O Brasil acabou com a fome no país, teve o reconhecimento da ONU em 2015 de ter acabado com a fome. E hoje o Brasil volta para o mapa da fome, como eu disse, tem 20 milhões de pessoas que a gente não sabe se comeu hoje, mas também a gente está assistindo um outro movimento bonito, que é a rede de solidariedade, né, que se espalhou no Brasil inteiro. Estou falando daquilo que envolve os movimentos sociais, os movimentos populares, as entidades, as igrejas, as pessoas, em especial os mais pobres, que estão coletando alimento, distribuindo para as pessoas que não têm. E aí, por isso que é fundamental ter um apoio para a agricultura familiar, para aqueles que produzem alimento, que é para que essa rede de solidariedade, ela não se sustenta com o tempo, ela precisa virar política pública para que o poder público possa comprar os seus alimentos, comprar os alimentos, distribuir para quem precisa e aí enfrentar a carestia com a produção de alimento. E a gente só tem isso, avança isso, se a gente restabelecer esses espaços como o CONSER, né, em todas as esferas de governo, para subsidiar, ajudar o poder
poder público a pensar o enfrentamento da fome que a gente está vivendo, da qualidade do alimento. Então o CONSEA, né, o Conselho de Alimentação é fundamental, né, porque com a participação da sociedade propondo, monitorando, fiscalizando, ajuda o poder público a implementar boas políticas públicas. Então, no fim desse conselho já perderam as estatísticas e as diretrizes e a área foi reduzida, a área de plantio de feijão quase 50%, a área de arroz caiu quase 65%, por isso que os preços estão nessas alturas. O pessoal não estão pensando na população, estão pensando em plantar soja, criar gado e exportar. E aqui, como é que nós vamos comer aqui? Então, é aquilo que eu falei, por isso que é fundamental a gente reconquistar o espaço de participação da sociedade, né? Então o Conselho, o Bolsonaro acabou, não foi só na área da alimentação, em todas as áreas. Como você bem disse, o Conselho ajudava o governo a planejar, a incentivar a produção de alimentos. Hoje a gente não tem mais a participação da sociedade, hoje na verdade a gente não tem mais governo, a gente tem um antigoverno que não pensa na população. Tá aí o resultado. Eu cito outros exemplos, tá? Eu falei aqui, batendo recorde de produção na agricultura e tem essa contradição de gente passando fome e as pessoas pagando mais caro no alimento. Se eu pegar aqui, por exemplo, na área do petróleo, a Petrobras lucrando 35, 40 bilhões para distribuir lucro para poucos acionistas e quem está assistindo a gente aqui pagando caro na gasolina, pagando caro no gás, né? E a gente podia citar vários outros exemplos. Então a gente está vivendo um momento muito difícil, tanto é que em plena pandemia, no mundo todo está acontecendo isso. Os ricos estão ficando mais ricos, tá? E aumentando o número de pessoas que estão ficando abaixo da linha de pobreza. E o Brasil é o país que está em primeiro lugar em concentração de renda justamente no período da pandemia. Então vocês verificam, por um lado você tem uma política econômica que exclui as pessoas, que gera fome, gera desemprego, concentra a renda, e por outro lado você tem aquilo que a própria CPI lá no Senado está revelando, em plena pandemia, no pico das contaminações, das mortes, a gente tinha o governo Bolsonaro fazendo negociado, fazendo corrupção com a compra de vacina. Eu pergunto aqui, né, imagina para uma pessoa que agora que está ouvindo a gente, que perdeu um ente querido, parente, um amigo pela Covid, sabendo que podia ter evitado, entendeu, essa morte, se por acaso o Brasil tivesse comprado a vacina no tempo que foi favorecido e não tivesse feito negociado a corrupção com a compra de vacina e mais, né, ficar receitando remédio que não funciona, né? Então eu estou falando, muita coisa errada nesse país e que a gente precisa, né, e é esse o intuito, é a gente sair por aí agora conversando para a gente buscar outros caminhos, porque há luz aí na frente no fim do túnel, é a gente superar esse governo e começar a construir de novo esse país. Então, enquanto a Petrobras ela é uma empresa estatal, ela não é, na minha opinião, ela não é para dar lucro, ela é para ajudar o desenvolvimento do país e não para deixar uma minoria mais milionária ainda. Os maiores acionistas da Petrobras são um banqueiro, 30% da Petrobras foi vendida na Bolsa de Wall Street, nos Estados Unidos. 30% do lucro da Petrobras vai para os Estados Unidos. E eles se gabam que a Petrobras agora está dando lucro. Está dando lucro para quem? Sim, você citou muito bem o exemplo da Petrobras que nós falamos, né? Boa parte dela privatizada, foi dolarizado, né, internacionalizado o preço, entendeu, dos combustíveis. O Brasil é autossuficiente em petróleo, a população não poderia estar pagando tão caro o combustível. Agora mesmo, né, todo mundo está acompanhando a crise hídrica, a crise energética, que na verdade é uma crise de gestão, e agora acabou de ser privatizado a Eletrobras, e quem está acompanhando a gente sabe que é a população que está pagando mais cara a conta de luz numa área estratégica, que em qualquer parte do mundo, né, tem o controle da água, tem o controle da produção energética. Eu cito o exemplo dos Estados Unidos, 25% da energia hidrelétrica, né, os reservatórios, tem controle das Forças Armadas nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, porque lá
entendeu? O poder, o controle é público, é do Estado, é da população, né? E aqui no Brasil eles vêm com receituário de que precisa entregar para a iniciativa privada. Então nós estamos entregando os reservatórios, a produção de energia para os grandes conglomerados internacionais e a população pagando a conta de luz mais cara, né? Da mesma forma como está acontecendo com a outra parte da energia, que é os combustíveis. Então, nessa parte de alimento também estão se fazendo esse tipo de política. Empresas estão comprando grande conglomerado de terras aqui no Brasil para destinar à exportação e não a comida para a população. Até quando a gente vai depender disso? Muito bem lembrado. Se prioriza hoje, né, com subsídios, inclusive, eu digo isso porque só esse ano pelo menos 3 projetos de leis foram aprovados para isentar, né, perdoar dívida, renegociar a dívida dos grandes conglomerados que dominam a cadeia de produção, que favorece os grandes produtores para produzir commodities para exportação e não a produção de alimentos. Então são esses que estão ganhando muito dinheiro com o dólar nessa altura, exportando e ainda contaminando o solo, contaminando os mananciais, o veneno que chega na casa das pessoas. O Brasil está financiando essa agricultura e essa agricultura, entendeu, que na verdade financia também o Bolsonaro, como financiaram esses atos que eles fizeram aí do dia 7. Todo mundo sabe, já está sendo revelado que eles que bancaram. Por quê? Porque estão ganhando muito dinheiro à custa do povo, à custa da fome do povo. É isso. Tá bom. Pode despedir do nosso público aqui, caro deputado. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado por estar aqui, ter a oportunidade de falar com a população de Ourinhos e da região, e conte com a parceria desse deputado na luta por um Brasil mais justo e sustentável.